Saudações lunáticos, bora pra lua? Seguinte, eu vou fazer agora aqui para vocês uma análise de indicador. Eu vou mostrar um indicador para vocês. Eu quero ver depois o feedback se a gente tem um saldo positivo disso aí, certo? Bom, vamos lá. Primeiro, aqui a gente tem uma análise, tá? Uma análise que eu fiz lá pro VIP, mas eu disponibilizei para o grupo free, então não tem problema algum que a gente tem aqui? A gente tem aqui pelo menos duas cunhas descendentes, certo? Com rompimento, tamanho da boca. E eu vejo, aqui ó, o desenho, e eu vejo uma forma muito interessante de identificar isso aí num indicador. A gente pode ver, ó, caso vocês não conheçam o funcionamento do RSI, eu vou explicar o RSI, nada mais é do que um braço de ferro entre a força compradora e a força vendedora, certo? A gente tem no RSI dois limites estratégicos para indicar e perceber se a gente tem uma sobrecompra ou uma sobrevenda, tá bom? O RSI tende sempre a focar em 50 pontos, tá? É como se fosse um elástico, sempre que ele sobe muito, ele tende a ser puxado de volta para 50 e vice-versa para baixo. Acima de 70 pontos, a gente tem uma indicação de que o movimento de preço está sobrecomprado, certo? A gente está tendo uma compra maior do que a natural, então uma compra a longo prazo insustentável. Isso pode nos indicar que o preço vai retrair logo em seguida, certo? No caso de passarmos a região de baixo dos 30, a gente tem abaixo dos 30 a região de sobrevenda, certo? Então, um ativo que está abaixo desta região de 30 pontos, a gente considera ele como sobrevendido, certo? Então, significa que a força vendedora está vencendo a batalha de momento. Mas, como eu expliquei, o RSI ele tende a ter um funcionamento meio que elástico. Então, a gente tem sempre a tendência de retornar aos 50 pontos, certo? Eu procuro ter bastante cautela quando eu analiso isso, porque senão seria muito simples, né? Todo mundo usaria esse método e teria seus rendimentos, mas funciona bem para a gente ter algumas confirmações, principalmente para ter algumas confirmações. Que vocês podem ver que ele chegou a ficar sobrecomprado muito tempo. Então, o que aconteceu? Né? Nesse período de tempo que ele ficou sobrecomprado aqui, ó, bastante, a gente teve uma lateralização. Por quê? Porque é impossível o preço subir sem ter esse espaço, entendeu? Ó, você vê que ele chegou aqui, ó, 93 pontos, 94 quase. Isso é um momento de venda, certo? O momento de venda, na verdade, já era um pouquinho antes, mas uma venda aqui é lucro certo, a gente não tem espaço. Então, neste momento aqui, ou a gente iria lateralizar, tá bom? Ou a gente ia ter a queda, não tem como ter mais alta. Eu costumo usar também um outro tipo de indicador, tá? Que esse não é muito conhecido no mercado, que me traz alguns pontos bem interessantes de compra e venda. Vocês conseguem ver essas bolinhas vermelhas e azuis? Eu espero que sim. Nas bolinhas vermelhas, a gente tem o cruzamento bem interessante da linha de facilidade de rompimento de resistência e de facilidade de rompimento de suporte. Né? A gente tem sempre os suportes, são aquelas regiões abaixo do preço, que quando o preço bate, o preço não rompe, tá? Porque o suporte ele tende a segurar o preço, e o mesmo vale para uma resistência no sentido contrário. A gente tem pontos de resistência que são difíceis de ser rompidos. Então o preço bate lá em cima e volta a cair. Este indicador, o ES Stock RSI, que você pode procurar escrevendo CRIPT, ele vai mostrar exatamente o cruzamento de forças de resistências e suportes. A linha azul mostra, sempre que ela estiver acima da linha laranja, ela mostra que a gente tem mais probabilidade de rompimento de resistências, ou seja, o preço tende a subir mais do que tende a descer. O preço tende a superar novos topos
mais do que cair, entendeu? E o contrário também vale. Quando a gente tem esse cruzamento entre as linhas, a gente tem um ponto vermelho aqui, ó, que indicaria nesse caso para a gente vender. Por quê? Porque o preço tornaria a cair. E a bolinha azul tende a indicar para a gente uma maior probabilidade de rompimento de resistências. Então, o preço tende mais a subir. Tá? Isso aqui não é 100%, é lógico que a gente tem um risco nisso. A gente pode ver aqui, por exemplo, quando ele deu vários momentos de compra e mesmo assim o preço acabou caindo, ó, certo? O preço acabou caindo e ficou caindo mesmo dando, ó, várias regiões de compra, certo? Então, o que significava? Significava que o preço estava numa boa área de compra, mas não necessariamente que a gente ia ter uma alta, certo? Então, é isso. Fica para vocês esse novo, para quem não conhece, né, esse novo indicador. Eu acho muito interessante. Ele mostra a bolinha, tá? Não sou eu que pus isso aqui, não. Ele mostra a bolinha e ele trabalha igual o RSI, mas ele dá essa precisão um pouquinho maior do que fazer, tá? Esse auxílio pode ser muito interessante para quem está começando, para quem tem algumas dúvidas, tá bom? De resto, fica a análise da IOTA para vocês, free aí, acho que vale a pena vocês estudarem e acompanharem, tá? Região de suporte, tá tudo direitinho aí, depois vocês podem tirar print e analisar da forma de vocês. E fica aqui o meu abraço para todos, tá? Eu vou tentar fazer alguns vídeos sobre indicadores, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários os indicadores que vocês querem aprender, tá bom? E até outros setores de aprendizagem de análise gráfica, que eu vou tentar gravar mais vídeos educacionais para você, porque a análise de mercado eu acabo postando bastante no grupo, certo? Então, vou deixar agora meus contatos, né? O grupo do Telegram é o t.me barra grupo lunáticos, t.me barra grupo lunáticos, você pode jogar isso aí no seu Google, que vai te direcionar para lá. E para me encontrar no Telegram é @leogravina, certo? Então é isso aí, gente. Saudações e bora pra lua.